tímido, ele tem uma vontade de interagir, mas ele não paralisa, né? É um esforço. O fóbico social é paralisante para ele. É como se fosse uma timidez à 10ª potência. Né? Porque o tímido ele ainda faz, ele fica vermelhinho, ele vai ali, ele não se recusa. Mas o fóbico social, para ele, é como se estivesse indo para a morte. Fobia social é quando a pessoa tem um medo exacerbado, paralisante, de se expor a uma situação onde ela é o centro das atenções. Então, por exemplo, uma pessoa vai fazer uma palestra, né? É óbvio que se ela é o palestrante, ele ou ela, as pessoas todas irão olhar para aquela pessoa. Nessa hora, o fóbico social paralisa. Ele tem reações como se fosse uma crise de pânico, ele começa a suar, ele tem taquicardia, ele tem a sensação de tontura e a vontade dele é fugir dali desesperadamente. Ou seja, a maioria das pessoas que têm fobia social nem tenta, porque eles fogem desse tipo de situação. A gente pode dizer que assim, a gente já identifica esse traço desde criança? Olha, você pode ter alguns traços de criança, sim, né? Nas festinhas de colégio, pode ocorrer isso. Mas é importante que a gente entenda, assim, existe a tendência de ter uma criança mais introvertida ou tímida e fóbica social. São coisas diferentes. Por exemplo, a timidez é uma questão que não é uma fobia social. A timidez é uma característica. Uma característica. A pessoa tem um certo receio de se expor, mas ela tem vontade de se expor, né? O tímido, na realidade, ele tem vontade de ter uma interação social, mas ele se sente fragilizado para aquilo, ele não se sente capaz para aquilo. O introvertido, né, que as pessoas confundem, timidez e introversão não é a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa introvertida, ela sabe como se comportar numa situação dessa, ela sabe fazer, mas ela prefere não. O introvertido é aquele que gosta mais da solidão. Ele se sente melhor, é mais prazeroso para ele ficar sozinho do que estar com as outras pessoas. O tímido não. Geralmente a criança, o adulto que vai desenvolver a fobia social, ele já é um pouco mais tímido desde criança. E a timidez tem um componente genético grande, que pode cursar com aumento de ansiedade, com a entrada na pré-adolescência, solicitação da vida adulta, e aí pode evoluir para uma fobia social. E que atrapalha muito a sua vida, principalmente profissional. Duas coisas, eu acho. O profissional e a vida afetiva, porque o adolescente que começa a identificar essa fobia social, ele já vai ter uma dificuldade na interação social, numa festinha, sim, de chegar numa moça, né? De interagir ali. Então, às vezes, tem essa dificuldade. Eu acabo tendo pacientes assim, que 19 anos ainda não conseguiu ir numa festa, se relacionar com uma menina. E tem o outro lado, que é aquele do trabalho, né? Tem uma coisa interessante, porque o fóbico social, ele tem essa dificuldade em público, mas na relação 1 a 1, ele é muito bom. Eu diria assim que os aplicativos para relacionamento facilitou muito. Porque o fóbico social, que antes ele tinha que ir a uma festinha para conhecer alguém, ele pode conhecer nesses aplicativos, e a conversa individualmente é fácil para ele não tem esse problema, ele gosta, ele pode ter um pouquinho mais de ansiedade. Assim, não tem tanto não tem problema. Ele consegue levar. O negócio é quando ele vira o centro das atenções, muitas pessoas olhando e ele tendo que dar o tom da conversa, ele tem que levar ali, é como se fosse uma dança que ele é obrigado a dançar pelo outro e carregar o outro. Então tem esse componente. Eu diria que afetivamente traz muito prejuízo, mas profissionalmente traz muito mais. Porque assim, hoje não tem uma profissão, até com a globalização, que você não tenha que viajar, que você não tenha que dar uma reunião, que você não tenha que fazer um conference call. É muito difícil isso, que ocorra hoje. Eu tive um paciente que é muito interessante, ele é muito inteligente, muito. E ele acabou a faculdade e lá na faculdade ele já tinha recebido um convite para entrar para o mestrado, porque descobriram o grande potencial dele. Mas ele foi para o tratamento justamente por isso, porque ele falou assim, imagina eu ter que apresentar uma tese. Para a banca.
para uma banca, porque Exatamente. na faculdade, bem ou mal, você está apresentando ali para 2 professores, para pessoas que estão no seu dia a dia. E uma banca de mestrado vem convidado de fora, então ele paralisou totalmente nisso. Não, e a banca, você é o centro das atenções, porque você tá apresentando o seu trabalho. Então você tem ali 6 professores desconhecidos ou não, tem provavelmente só o teu supervisor, o teu coordenador, né, a pessoa que dá ali a tua assistência na tua tese. Então é muito difícil. Eu digo hoje que a maioria dos jovens que buscam o tratamento de fobia social antes era para namorar, que eles ficavam nessa questão. Hoje eles já estão apavorados quando vão entrar para a faculdade, porque até a faculdade as coisas assim, o trabalho é em grupo, então com assim, com o mesmo grupo, e aí o fóbico social geralmente faz tudo escrito e dá para o outro apresentar. Existem essas possibilidades, ele acaba se saindo bem, né? Então ele tem muito menos atividade social, então ele tem mais tempo para estudar. Geralmente é aquele que acaba indo bem na escola, né? Ele não tem essa atividade de festas e coisas. Então os professores acham assim, ele é perfeito. Exatamente. E não conseguem identificar que ali já está tendo um problema. E aí acontece na faculdade, eu já vi, por exemplo, professores não se darem conta que a pessoa não conseguia apresentar por fobia, zerar trabalhos e eu tenho que depois explicar e reverter. Então eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade da gente ver que em alguns casos fóbicos sociais vão ter que ter uma oportunidade, ou então apresentar para menos pessoas, ou de uma outra forma que ele não seja visto, né? E aí dá um tempo para ele se tratar. Eu tenho utilizado muito no consultório, agora há pouco tempo, com as suas dicas para eu mergulhar, as pessoas criam esse gatilho de ser muito brincalhão para esconder alguma coisa? Não, com certeza. Eu acho assim que os fóbicos sociais, eles tentam saídas. Uma das saídas, por exemplo, que é muito ruim, é quando eles começam o uso de drogas para poder se enturmar e para poder suportar aquela sensação. Então, não é incomum fóbicos sociais recorrerem a álcool, a cocaína. Mas eu percebi assim que eu já vi pessoas que tiveram que se utilizar como uma forma de mecanismo para poder e isso veio um efeito rebote para ela, né? Porque na realidade, tipo assim, vai beber, ele vai se soltar naquela hora, mas o fóbico social, ele acaba, se ele for utilizar sempre esse recurso, ele vai acabar deprimindo ou tendo pânico, o que é muito ruim. Quer dizer, o que num primeiro momento parece ser uma saída, depois vai ter uma consequência muito maior. Então, assim, eu diria que o fóbico social, ele tem um grande desafio. Que é diferente do tímido também. Que é diferente do tímido, porque é isso que eu te falei, o tímido, ele tem uma vontade de interagir, mas ele não paralisa, né? É um esforço. O fóbico social é paralisante para ele. É como se fosse uma timidez à 10ª potência. Né? Porque o tímido ele ainda faz, ele fica vermelhinho, ele vai ali, ele não se recusa. Mas o fóbico social, para ele, é como se estivesse indo para a morte. Então, por exemplo, você vê um palestrante, às vezes, ele sua de pingar. Aquele homem está morrendo ali em cima, né? Muitas vezes. Então, assim, eu já vi palestrante no meio sair correndo e nunca mais voltar. Então, é uma coisa que é muito delicada. E numa sociedade como a nossa, que a vida profissional toma um espaço muito grande, se isso acontece para ele, acabou uma carreira. Então, eu vejo que os jovens hoje procuram um tratamento de fobia social quando eles estão para entrar na faculdade, porque eles já sabem que ali vai ser uma coisa que vai definir muito a história dele, né? Uma etapa que, se ele fracassar nessa exposição do trabalho dele, ele pode ser um cara muito bacana, mas a não verbalização, o não marketing do seu trabalho vai trazer um prejuízo grande, né? Existe alguma medicação para isso? Para fobia social existe medicações, são as mesmas que a gente usa para o pânico. Melhora muito, mas é importantíssimo que, a partir da melhora, haja esse treinamento de descondicionamento, que eu acho que aí a questão de trabalhar o biofeedback na dessensibilização, aí seria assim a cereja do bolo. A cereja do bolo, né? Exatamente, as duas coisas, né? A medicação e a questão da dessensibilização. Porque aí você treinou, você deixou o cérebro dele, tipo assim, você sabe lidar com isso, você consegue. Você traz essa segurança. Porque, por exemplo, o fóbico social, ele acha,
né? O pensamento predominante dele, isso é muito interessante, é assim: se eu for falar, eu vou errar, as pessoas vão achar que eu sou um idiota, as pessoas vão achar que eu não sei nada. São os pensamentos sabotadores. Isso ele acha dele. O que ele acha que as pessoas acham dele, ele acha que as pessoas olham e falam assim: esse cara é um idiota lá, esse cara não sei o quê, esse cara não sabe nada, esse cara é ridículo. Ele acha que os outros estão pensando isso, né? Então, ele trava. Exatamente, ele trava. Os pensamentos deles são muito ruins. As medicações melhoram muito essa intervenção, esse sequestro desses pensamentos. Melhora muito, tá? Mas não o torna apto para fazer. Você acha que pode ter um trauma e desenvolver? Ou isso pode vir assim, sem saber de onde começou? Olha, a fobia social, ela pode vir, não é mais comum vir de um trauma. Vem de uma personalidade que geralmente é uma personalidade de caráter genético, um pouco mais tímido, um pouco mais retraído, e aquilo com nível de ansiedade muito grande vai se desenvolvendo. Se você for ver, dentro da fobia social, tem parentes muito próximos, né? Que estão ali associados a isso. Mas existem pessoas que deflagram, pode ter ali a genética, pode ter ali o componente tímido, mas caminhava a vida. E de repente, num nível de exposição, que aconteceu alguma coisa, ou alguém fez uma brincadeira indelicada, ou um professor foi muito rude numa apresentação em sala de aula, ou desmereceu de forma mais grosseira, pode ser o deflagrador para aquela timidez virar para a fobia social. Muito obrigado.